Você Fala, manda aí. pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje, tô com uma convidada especial aqui, que vai falar desse livro aqui, com a Fernanda Pompeu. Escriba Errante. Já começa curtindo aí, porque o que acontece? Quando você começa já curtindo, o YouTube fala, olha que legal, é um conteúdo de valor, deixa eu entregar para mais gente. Então já começa dando um like que esse papo vai ser sensacional. Fernanda, obrigado. Posso chamar de Fer? À vontade. Então tá bom, porque Fernanda é muito formal. É muito grande, Muito né? formal, a gente fica encurtando as coisas, né? Mas obrigado por estar aqui, obrigado pela sua presença. Quero conhecer essa história desse livro, um pouco da sua jornada também. E para começar, que a audiência te conheça, se apresente aqui para a câmera, para quem não te conhece ainda. Ok. Bom, primeiro, muito obrigada, fico muito honrada de estar aqui. Foi realmente um grande convite. E aí, minha apresentação... Bom, eu sou a Fernanda, fui redatora minha vida inteira, né? Redatora freelancer, na época era freelancer que se falava, então sempre trabalhei com texto, e aí chegou um momento da minha vida que eu falei, não, agora eu vou escrever só o que eu quiser escrever. E eu tô nesse momento, né? Que é um momento de... Onde eu vou investir? Eu tenho muitos amigos e amigas que se aposentaram, e aí o que eles fizeram? Eles foram para o sítio, né? Foram para o sítio, aí tem galinha, tem, né, horta, e aí faz a piscininha, sei lá, investe lá. E aí eu disse, aonde eu vou investir? Falei, vou investir na minha literatura, na minha carreira literária, carreira que eu não tive tempo de investir durante a vida, né? Que legal, Fernando. Mais ou menos isso. Tá, né? Vai surgir mais coisas aqui. Excelente. E você falou um ponto que ontem eu estava dando uma olhada no seu Instagram, pensando nas perguntas e tal, e você falou sobre roteiro. Você é formado em jornalismo. Cinema. Você fez cinema. E aí eu vi que você participou do roteiro do Mundo da Lua, é isso? Mundo da Lua. Conta um pouquinho dessa história que eu fiquei curioso, porque eu, quando criança, via o Mundo da Lua. Assistia o Mundo da Lua. Então vamos lá. O Mundo da Lua, bom, a maioria aí, né, exatamente. Pessoal, meu público é mais ou menos essa idade do mundo. Pronto. Então assistiu Lucas Silva e Silva, né? Aquele garoto que falava, né? Aqui, planeta Terra, né? Falando. Bom, o Mundo da Lua, o autor, né? Ele tem um autor, né? Que é o Flávio de Souza. Flávio de Souza que fez, vamos dizer, as personagens e as relações, né? E aí foram contratados os roteiristas. Então, são alguns roteiristas, que 5. E entre esses 5... Era a Fernanda, né? Então, fiz alguns episódios. Um que eu lembro, que eu adoro até hoje, que chama Lar Doce Lar. Que era a história dos meninos. Estavam comendo demais, eles vão ficando gordos, né? As crianças vão ficando enormes. E aí, na virada, que sempre tinha virada, né? Começam a ter... Eles fazem manifestações, né? Contra as verduras, abaixa as verduras. Bom, e pronto, foi muito bom fazer, né? Uma época interessante, e o Mundo da Lua foi um sucesso. Sim. Né? Dizem que vai regravar ou não? Diz que vai regravar. Aí acho que vai ser outra coisa. Sim, né? Outra coisa. Sim, eu vi uma matéria recente que vai ter uma... Fez muito sucesso, a Cultura vendeu muito, né, a TV Cultura. Agora, nós fizemos roteiro, ganhamos nada, né? Nós só ganhamos, é verdade. Nós só ganhamos roteiro entregue e aprovado. O roteirista no Brasil, ele não é muito reconhecido, né? Não. E agora até um pouco, já não foi nada reconhecido. Por exemplo, isso que eu estou te falando, a gente ganhava por roteiro aprovado. Entendi, tá bom. Você ia lá e entregava, tá aprovado? Eu dei só. Eu não tive roteiro recusado, mas Poderia. E aí não ganhava. E não tinha direito a nada. Então, por exemplo, eu falo isso porque eu acho meio desaforo. Não, acho que tem que falar O Mundo da mesmo. Lua foi uma série que passou muitas vezes, teve muitas reprises. Sim, né? muitas. Alguém ganhou, não é possível. Sim. Nessas reprises, né? Todo mundo ganhou, menos os roteiristas. Os roteiristas não. Pode ser usado, não sei. Sim. Mas os roteiristas não ganharam. E eu acho isso meio desaforo.
É porque o roteirista, ele... Se a gente for olhar, beleza, tem os autores e tudo, mas o roteirista é a essência da história. Né? Se não tiver ele, você não tem o resto. Exato. Mas eu fiz, né? A minha vida de roteirista não foi só o Mundo da Lua. O Mundo da Lua ficou famoso, né? Mas eu fiz muito roteiro para vídeos. Vídeos, né? Que é uma coisa que talvez a sua geração já não lembre. Que teve um auge, né? Empresas faziam vídeos, vídeo de treinamento, vídeo de métodos, vídeo de prefeituras, por exemplo, na época da Luísa Erundina prefeita, né? Então ela fazia muitos vídeos, sei lá, para dizer que multirão, vai mudar alguma coisa na saúde, e o recurso era o tal do vídeo, né? Tá bom. Então os faziam... E o roteiro era todo você que fazia? Quer dizer, em alguns, a minha participação sempre foi em roteiro. Que legal. Então eu errei, então. Você é formada em cinema. Eu entrei, aliás, isso está no Scriba Errante. Eu entrei para fazer jornalismo. Tá bom. Essa era a paixão, mais do meu pai do que minha. Meu pai, ele adorava jornais. E aí ele disse... Ué, mas você gosta de escrever, então por que não faz jornalismo, né? E aí eu disse, claro. E aí entrei na ECA para fazer jornalismo, mas lá eu conheci a turma de cinema, que era a turma de artes, porque era dividido. Bom, comunicações e artes. Comunicações, jornalismo, editoriação e artes plásticas, cinema, era assim. Tá bom. E aí eu disse, nossa, mas o pessoal legal, o pessoal do cinema, o pessoal de jornalismo é muito careta que eu quero dizer, né, eles estão sempre estudando, eles, né, mas e aí eu troquei, e disse, vamos fazer cinema. Agora olha a vida como é, isso não impediu que anos depois, na verdade, eu fizesse na prática jornalismo. Tá bom. Né? Porque quando eu me torno redatora, freelancer, o que eu fazia era jornalismo. Né? Eu fiz muitos perfis, eu fiz perfil para Revista Cláudia, né? para outras publicações da Abril, e isso é jornalismo. Puro, né? Então, olha que engraçado, né? A vida vai dando essas... A vida dá volta. Reviravoltas, né? Legal. E hoje você é só escritora? Agora eu sou escritora. Agora eu sou aquela que chega no hotel e põe profissão, escritora. Muito bom, muito bom. E conta um pouquinho desse livro, qual que é a... eu vou deixar o link aqui depois no episódio para quem quiser comprar o livro, tá? Conta um pouquinho dele, qual que é a... Foi lançado no passado, se eu não me engano, né? Conta um pouquinho dele, qual que foi a ideia. Foi lançado ano passado, A ideia é o seguinte, né? O Scriba Errante, ele conta a jornada, que é a minha jornada, né? Ele é todo em primeira pessoa. Tá bom. Sei lá, se fosse gênero, a gente poderia falar que é uma autoficção. Hoje estão usando muito essa autoficção. Então seria essa a pegada dele, né, como gênero. Tá bom. E eu conto essa história, a história de uma mulher que desde o princípio quis escrever. Desde sempre? Desde sempre. Né? Tanto que quando me perguntam, quando que você começou a escrever? Eu digo, não lembro. Assim, né? Faz parte de você. Faz parte de mim. Né? Então, a escrita, claro, a escrita é a leitura, né? Tá bom. E essa jornada mostra isso. Agora, foi muito torta, por isso chama errante, né? Aquele que erra, né? Erra o caminho. Porque foi uma jornada torta, porque eu sou mulher, porque eu sou brasileira, né? Tem vários, vamos dizer, né? Porque eu não sou rica, né? Tem várias, vamos dizer... Nuances, né? Nuances, né? Que leva a ser uma escriba errante, uma época, né? Tem uma época aí. Isso, Fernanda, por que escriba e não escrita? Então, e não escritora, né? Então, é assim... isso eu quis fazer uma homenagem aos primeiros escritores. Tá bom. Os primeiros escritores foram escribas, né? Então vamos lá, vamos voltar. Essa história é gostosa. Tempo. A história é boa, vai. Essa história é boa. Ela não está no livro, mas ela é boa. Que é assim, quando a gente quando é criado o alfabeto na Grécia, antes da criação do alfabeto, sei lá, século
4 antes de Cristo. Tá bom. Tem um tempinho já. Né? Quando ele é criado, antes, tudo era falado. Tá bom. Por exemplo, a tragédia, que a gente chama de a tragédia grega e tal, ela era toda falada, recitada. Tá. Porque não tinha o escrito, né? Sim. O coro, né? Tudo aquilo. Quando surge o alfabeto, as primeiras pessoas que começaram a pegar essa tradição e escrever eram chamados de escribas. E isso continuou, tem os escribas na Bíblia, Tá entendeu? Mas o escriba é o que escreve. Tá bom, tá? E também, outra coisa saborosa é que muitas vezes quando você quer dizer que um escritor não é tão bom, você também usa, é um escriba. Entendi. Então tem essa brincadeira também. Tá. Então eu achei que era muito preciso ser escriba e não escritor errante. É escriba. Porque a hora que eu vi, eu falei, escriba, né? Daí eu até dei um Google, falei, não, mas deixa eu perguntar pra Fernanda, claro. Porque é muito, é diferente. É diferente. É diferente. E aí outra coisa que veio na minha cabeça, olha como, a gente tava falando de um livro aqui atrás, né? E olha como o inconsciente ele fica, né? Ele é rápido. Quando eu li Errante, veio na minha cabeça Helena Ferrante. Não sei porquê. Olha! Não sei porquê. Que ótimo! Mas vinculou uma coisa a outra. Assim, porque é meio parecido, né? Mas adorei o nome. Então, ele conta basicamente a minha jornada. Sua jornada. Minha jornada, né? Claro, aí para quem diz, começa na infância. Sim, a primeira cena né? Faz sentido, que sou eu sentada no colo do meu pai tá lendo. Tá lendo Aladim, a Lâmpada Mágica. Que legal. Mas ele não, ele dá saltos, né? Não vai assim. Sim. Apesar dele ser linear, você vai vendo a vida dessa escriba, ele salta também. Então, se torna a leitura. As pessoas, aliás, falaram muito isso. Torna a leitura bem. É um rio, ela é gostosa. Ela é uma leitura gostosa. Né? E também aí há os amores, há muitas revelações, né? Neste livro, porque esse foi um livro muito sincero. Eu tive essa ideia. Eu vou contar minha jornada. O mais sincera possível. Sem muito filtro. Claro. Sempre tem, é óbvio. Você recorta, você não põe uma vida em menos de 200 páginas. Não dá. Sim. Então, há o recorte, né? E eu acho que tem uma coisa legal também no Escriba, que é a história. Em vários momentos aparece a história do Brasil. Então, por exemplo, em 64, que teve o golpe militar, meu pai era um bancário sindicalista comunista. Ele é preso. Caramba. Você sabe que era uma das perguntas que eu ia fazer na sequência. Desculpa te cortar até. Não, claro, não tá Mas, cortando, por não. exemplo, na sua jornada, você falou em cinema e tal, obviamente passou pela ditadura. Sim. E agora a gente teve aí o filme Ainda Estou Aqui, que narrou tudo. Como é que foi você viver isso em artes? Porque a gente sabe que, né, olhando para a história do Brasil, foi difícil. Foi horrível. Mas como é que foi para você viver? Tô fazendo cinema e tal, e tem a censura, e tem tudo aquilo. Foi horrível. Bom, essa época eu estava na USP, eu fui da Liberdade de Luta, Libilu. Tá bom. Que era uma tendência, né? Não tem essa tendência estudantil. Nós éramos todos contra a ditadura, mas nós já estávamos num momento quase de democratização. Estamos lá, né? Logo depois tem a anistia e tudo muda. Mas era horrível, porque, inclusive desde a minha adolescência, você às vezes lia um jornal e fechava ele como jornal Opinião. Tinha uns jornais nanicos que se falava na época, né? Pasquim era um deles. Pasquim, Opinião, um outro chamado Movimento. Eram tabloides. E aí, se você lesse, você comprasse esse jornal, e dependendo do lugar que você estava, você escondia. Caramba, porque a gente tinha medo. Claro, a gente tinha medo de ser preso. Tinha medo de... As pessoas eram presas e ficavam incomunicáveis. Entendeu? Então... Sumia do mapa. Sim. Então tava medo, né? Sim. Dependendo do livro que você tinha, você não conversava abertamente com ninguém, entendeu? Que época, né? Você achava que o cara, de repente, tinha cara de policial. Aquele cara policial que eu digo tira, entendeu? Sim. Nós vivemos, por exemplo, a morte do Vladimir Herzog, que foi
um jornalista, e era professor, né, da ECA. Ele é assassinado, e os caras falaram que foi suicídio, e estava na cara que não foi suicídio. Aí teve uma grande manifestação na Praça da Sé, isso em 75. E nessa manifestação da Praça da Sé, eu lembro disso, em volta, você via os caras da polícia fotografando, fotografando todo mundo que estava nessa manifestação. No enterro dele, a mesma coisa. Aliás, a passagem... Tá no livro. Tá no livro. Caramba, que história. Porque essa história do Brasil, né? Outro dia eu tava conversando com a minha esposa, né? E a gente assistiu o filme, né? Ainda estou aqui. Inclusive, por favor, quem não assistiu, assista para valorizar, né, o cinema nacional, né? Claro. Mas ela nasceu em 89. E aí eu tava falando, viu, 89, a gente... 90 foi a primeira eleição democrática. Então, assim, o Brasil, ele é ainda muito jovem na democracia. Pois é. E parece que esse é um perigo, né? Então. E eu tava explicando esse conceito pra ela, né? Eu falei, cara, até outro dia... Eu sou de 82. Então, eu lembro, assim, eu tava com 7 anos para 8, o movimento do Direta Já e todo aquele movimento. Mas são épocas que... foi ali, né? Foi agora ali. Foi um pouquinho ali pra atrás. História parece que é muito longe, mas assim, não era muito longe. A ditadura não foi tão longe quanto. E a gente é meio jovem nisso ainda. E duradoura. Mas ela foi muito ruim, né? A censura ela foi real. Havia censura dentro dos jornais. O censor estava no jornal. Era um cara, uma pessoa... Que dava canetada e tudo. Sei. Isso aqui não passa. Isso aqui pode tirar, isso aqui, né? Ele fez censura em peças de teatro, em música. Chico Buarque foi censurado, em músicas, né? Tirava música, ele dizia, essa frase não pode. Por que não pode? Porque não pode. Que é muito desaforado. Minha mulher não gosta. Pronto. Tira. Então, são épocas, não até muito recém, não até muito longe, que assim, eu sou da época, assim, eu ouvia quando eu era adolescente, ouvia Green Day, ouvia Planet Hemp, ouvia Charlie Brown, e eu lembro, por exemplo, de o Planet Hemp em 96, que o Marcelo foi preso, né? Tipo, é ali também, 96, é ali. E foi censurado o álbum do Planet Hemp, todo, né? Isso aí. Então, assim, a gente às vezes fica nessa, né, a gente é muito jovem em alguns assuntos, como país, né? Em alguns assuntos a gente é muito jovem ainda, né? Muito interessante, eu vou ler, quero tudo isso passa, tudo está aí. Aprofundar nessa história. Né? O feminismo, né? Meu encontro com o feminismo está aí. Legal. Também é um movimento muito importante. Esse é um livro... Não, e tem uma coisa legal, que é o seguinte, tem um momento que isso é fundamental para escrever errante, para mim também, que é o momento da passagem do analógico para o digital, que eu sempre falo nisso. Por exemplo, quando a internet surge, a internet comercial, foi em 1995, comercial, UOL. Sim, discador do UOL. O cara ia na sua casa, olha que absurdo, dava problema e o cara da Folha na sua casa, né? Sim. Bom, quando surge isso, que eu vi, eu disse, gente, mudou o mundo. E mudou o meu mundo. Eu tive essa, sabe, não é só mudou o mundo, mudou o meu mundo. E eu disse, vai ser tudo diferente. E então vamos dizer, essa ruptura que teve, né, jornalistas que estavam no impresso para passar para o digital, né? Como é que foi? E foi uma das, vamos dizer, das profissões que mais foram devastadas pelo digital. Entendi. Comunicação. E impressa muito mais, escrita muito mais. E cada vez mais agora, né? E cada vez mais. Mas ao perceber isso, eu falei, como é que eu entro aí nessa nova turma? Como é que eu vou viver essa adaptação para o digital? Isso é forte nela e é forte em mim também. Entendi. Você vê, eu estou presente no Instagram, entendeu? O Face, tem YouTube, ou seja, eu estou presente. E me diz uma coisa, já aproveitando,
Eu vi que você fez recentemente algum conteúdo sobre inteligência artificial. Sim, sim. Que sim. é um outro movimento Sim, também, sim, né? sim, Se a gente sim, olhar, sim. teve o movimento da informatização, passamos por isso, e agora temos esse movimento de inteligência Também artificial. que é a revolução, eu acredito, a revolução das revoluções. É uma coisa muito forte. E você brinca ali com o ChatGPT? Sim. Você usa o ChatGPT ou usa algum outro? Não, eu uso todos. Todos. GPT, Tá. quer dizer, todos. GPT, Cloud, né, que eu adoro. Tá. Agora essa chinesinha, né, Tá. que entrou. Não, esses três. Tá. Conheço os outros, mas esses três é São o que eu mais fortes, gosto. Que eu mais gosto. E eu uso sim, por exemplo, vou lançar um livro agora, Tá. né? Tá bom. E essa escrita, não escriba, mas esse novo livro, eu transformei a Cláudia na minha primeira leitora. Eu fiz, disse, você vai ser minha leitora. Tá bom. Eu quero que você pense nisso, ou seja, que você diga qual é o grau de originalidade, se houver, né? Eu quero que você diga se está coerente, se está coeso, sabe? Que legal. Foi. Porque ele é muito... O ChatGPT é muito sincero, né? Foi. Não, e muito bom, muito bom. Por exemplo, revisão. Poxa, maravilhoso. Pedir revisão, claro, não elimina a revisão humana. Sim, total. De jeito nenhum, porque, né, tem uma sutileza que de repente ele não pega, mas ajuda muito, limpa. É como eu fiquei lembrando, minha mãe dizia, né, eu não sei como é que é hoje, né, mas, por exemplo, quando você vai comprar carne no açougue, você tem que limpar a carne, pronto. Você limpa a carne. Então, eu acho que o GPT, em relação, e os outros, a IAS, em relação ao texto, elas fazem esse trabalho do açougueiro. Tira lá, entendeu? Depois, é claro, você vai chegar na sua casa temperar e vai ainda tirar um pouquinho que ele não tirou. Total. É isso. E tem uma coisa legal, maravilhoso. Que é o quê? Não adianta brigar com isso. De jeito nenhum. É tipo assim, o pessoal... Tem que se adaptar. Isso aí. Quanto mais, eu sempre falo pra audiência, quanto mais você demorar pra ir pra lá... Pior. Porque é um caminho sem volta. Não, e ajuda muitíssimo, gente, ajuda muitíssimo, porque, por exemplo, quando eu faço muito conteúdo, né? Tá. Por exemplo, pro Instagram e tal, muito. E todo dia. Os seus carrosséis são lindos. Eu tava olhando ontem os carrosséis. Assim. São bonitos, né? Então, carrossel eu faço ele inteirinho, aí eu ponho lá, eu faço um prompt dizendo assim, não se preocupe com as imagens. Senão ela começa com aquela chatice. Põe não sei o quê. Não se preocupe com as imagens. Eu quero que você faça uma avaliação desse texto. E eu digo, eu sou uma escritora e eu estou no Instagram. Tá bom. Aí é barato. Porque ela fala coisas às vezes que você nem reparou, entendeu? E aí eu digo, ok, então agora eu faço a revisão gramatical com comentários. Aí ela pega, né, Uma vez eu uso direto, né? Eu costumo usar sempre. Principalmente para aumentar, às vezes, o meu campo de visão. Então, assim, por exemplo... Também. Por exemplo, o que eu falo? E às vezes eu peço algum direcionamento, né? E aí ela passa uma resposta. Aí eu falo, eu quero que agora você encontre pontos falhos na sua resposta. Olha, isso eu nunca fiz, hein? Por quê? Ela pode errar também, né? Claro. Ou às vezes eu falo, qual a sua referência? Por que você está dizendo isso? De onde você tirou? Qual que é o estudo? Porque você faz uma pergunta, ela vai trazer a resposta, eu falo, tá bom. Qual que é a sua referência? Você tirou de qual estudo? Então eu vou perguntando para... Conversando mesmo, a conversa. É a conversa. A qualidade está na conversa com ela. A qualidade na conversa. E quanto mais específico, melhor. Melhor, claro, melhor. Que legal. E eu vejo realmente que você tá se adaptando. Inclusive, esse cara aqui tem audiolivro. Tem. E audiolivro é profissional. Conta um pouquinho como foi. Audiolivro eu vi que não foi você, foi uma outra pessoa que... Sim. Conta um pouquinho. Eu contratei uma empresa. Tá. Né? Uma empresa que... uma empresa aí. Tá. Que me deu toque foi a Labrador, inclusive, porque eu não conhecia, e eu falei para ela, vocês fazem audiolivro? Falaram, não, mas conhecemos
tal empresa, Tá bom. que eu não vou lembrar o nome agora, mas não importa. Tá. E essa empresa fez tudo. Ela desmama, orçou, né? Ela orça por páginas. Tá bom. E mandou três amostras. Né, de voz. Tá. Não, primeiro perguntou masculino ou feminino. No caso do escriba tinha que ser feminino. Total. Né? Total. E eu falei, não, é feminino. Aí mandou 3 amostras e eu escolhi uma. Camila. E gostei muito. É um trabalho muito bom, todo estúdio. Sim. Mas eu gostei muito da criatividade. Porque, de repente, por exemplo, no escriba, tem um momento que está escrito... na hora de dormir, minha mãe cantava... que é uma música da minha época, né, gente? Tá. Quando eu era criança... que é uma música do Cobertores Paraíba. Ela é assim, ó. Tá na hora de dormir, não espere mamãe mandar um bom sono pra você e um alegre despertar. Cobertores Paraíba. Era isso. Tá. Toda criança... Lembra disso? Sim. Tá. Né? E sabia essa musiquinha. Tá bom. Tá bom. Então, mas isso vem escrito no livro. Quando eu tô ouvindo, de repente ela canta isso. É um baita diferencial isso. Falei, nossa! E outra coisa que gostei muito também. Às vezes, né, na escrita a gente põe escrevendo melhor, não é isso? Sim. E ela, o que ela punha? Ouvindo melhor. Então ela deu uma adaptada para o audiolivro. Sim, é uma consciência o tempo todo. Então pronto. Então o Escriba Errante, ele tem a versão física, sim, que é o carro-chefe, vamos dizer assim. Tem a eletrônica, né? E tem o audiolivro. Que legal. Tá no Amazon, lá no Audible? Tudo, tá Todos tudo. Os... Sim, tá lá. Que legal. Audible. Que legal. Lá. Muito bom. É legal, tem que ter... É que a gente tá falando. Tem coisas que não dá pra fugir mais. Não. Audiolivro também é uma tendência. Sim, porque tem gente que... É todas as formas. Tem uma música, essa acho que todo mundo conhece, Milton, que é aquele, todo artista tem que ir aonde o povo está. Sempre foi assim, assim será, tarará. Essa frase, todo artista tem que ir onde o povo está. Eu sempre lembro disso, né? Aí eu digo, se tem gente que está dizendo que não quer ler, que quer ouvir... Então, vamos fazer audiolivro também? Faz todo sentido. Não dá isso. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Lógico, tem preferências e preferências. Claro. Né? Tem gente que vai preferir o Kindle, tem gente que vai preferir o livro físico. Eu prefiro o impresso, mas também. essa é uma preferência minha, sua. Sim. Né? Mas eu acho que quando você faz um livro, de repente, se você tem essa possibilidade, essa oportunidade, se a tecnologia está aí, se dá para você investir, faça. Total. Com certeza. Muito legal, muito legal. Esses dias eu estava conversando com uma criadora de conteúdo, também estava trocando umas figurinhas, e ela me deu uma dica bem interessante sobre o audiolivro. Eu nunca ouvi audiolivro até agora. Ela falou, faz o seguinte, ela falou, por que você não pega, primeiro, ouve o audiolivro, e depois você faz a leitura do mesmo livro. Olha, sim. E aí eu não tinha pra pensar. Ela falou que ela fez esse teste e ela gostou bastante. Primeiro ouve, depois lê. Principalmente para você, às vezes, perceber alguma coisa que deixou passar. Claro. Ou às vezes você vai absorver mais algum conteúdo que passou despercebido. Claro. Ela falou, faz o teste. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu preciso ouvir e depois ler para ter uma ideia, mas é uma tendência, a gente tem que se adaptar, senão fica para trás. Sim. Fica para trás. Sim. Muito bom. E eu peguei uma coisinha no meio da conversa. Livro novo. Então tá pra sair um livro novo. Tem no forno aí. Tem no forno. Tá no forno. Mas tá pra sair sim. É um romance, o que é? Você consegue dar um spoilerzinho? É um romance. Só? Tá. Um romance, né? Diferente, né? Esse aí é uma autoficção e agora é um romance com personagens, que legal. né? Que legal. O que dá para falar dele? O tema geral, eu poderia falar. É o envelhecimento. Legal, muito bom. Esse ano ainda, sai esse ano. Sim. Agora em julho deve começar a fazer a pré-campanha dele na Amazon, né? Tá bom. Que é pré-campanha, algo bacana de fazer. A pré-venda ali. É pré-venda, perdão. Tá bom. Pré-venda, né?
E o Scribble eu fiz. É muito legal fazer. Legal. Então, vem aí sim. Então já vou deixar o convite aqui para quando lançar você voltar aqui para nós conversar sobre esse livro. Claro, claro. E tem mais no forno? Na cabeça? Tem várias ideias. Tem. Tem um que eu escrevi há muitos anos. Eu vi que você que aparece, inclusive, aí. Como que é esse outro que você escreveu? Como chama? Você Cacamila. foi coautora de uma... Não, coautora, mas... E teve outro que escreveu mesmo. Sim, Cacamila ou Uma Invenção de Alegria. Tá. Esse eu escrevi, esse tem 30 anos. Tá bom. Eu mandei para as editoras e só teve negativa. Tá. Não. Aquelas coisas, muito bom, mas não vamos editar. Tá, não vamos seguir. Né? Quem sabe, um dia, quem sabe. E eu fiquei muito triste, foi muito difícil para mim. Eu passei anos escrevendo esse livro, né? Era outra pegada, outra ideia. E agora ele vai entrar. Depois que sair esse... Volta aquele. Aquele vai entrar. Eu vou fazer ele. Uma curiosidade desse daqui. Quanto tempo você levou para escrever ele? 5 meses. 5 meses? De escrita, né? Tá. Esse aí foi rápido. Mas o outro também. Esse que eu tô falando agora foi o quê? 7. Tá bom. O Cacamila, 10 anos. Como que é? Agora vou... 10 anos? Então faz sentido você ficar chateado se chegar lá. 10 anos escrevendo, a editora falar não, ninguém gostou. Ô, Fernando, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Como é que é... Eu comprei um livro ontem, mas antes de eu falar isso, como é que é o seu processo de escrita? Você tem um cantinho, você gosta de se afastar, você gosta de ficar em silêncio? Como é que é esse processo? Assim? Bom, eu tenho uma mesa sempre, né? A vida inteira tive. Então é uma mesa boa. Eu tenho um computador, um computador de mesa. Tá. Tem também um pequenininho, mas é o de mesa. Tem que ser confortável. Tem 2 monitores. Eu vi um vídeo lá, um stories. E um agora eu joguei. Na vertical? Na vertical, maravilhoso. Que eu ponho o Word ali. Então posso escrever aqui com a inteligência artificial aqui. Sim. O Word aqui, sabe? Tchan. Sim. Então isso eu tenho. Eu tenho esse lugar assim. Que legal. E é um lugar confortável. Confortável, tem uma cadeira deliciosa. Tudo isso de investimento. Que eu acho que funciona, não é assim? Tudo conta. Eu quero escrever e senta na cadeira de cozinha. Vai doer, né? Faz parte talvez, do processo criativo, digamos assim. Sabe qual livro eu comprei ontem? Eu fui ontem eu gosto de ir em livraria. Eu gosto. Também. Livraria física. Às vezes o pessoal fala, Dilson, é muito caro. Não tem problema. Não é... Você não vai... Assim, o que eu penso? Você não vai ficar mais pobre se você pagar R$5 a mais um livro numa livraria. Não. Né? Então, tudo bem, a Amazon tem um preço legal, tal, é imbatível. Só que a livraria, ela tem coisas que eu acho que a Amazon não proporciona. Claro. Você vai ter livros diferentes. Por que acontecia antes, Fernando? Eu olhava na Amazon lá e eu falava, cara, mas não tem livro novo aqui, não. Tudo os mesmos livros, tudo a mesma coisa. Eles apostam no que tá vendendo. E aí, quando eu fui pra livraria, você começa a perceber outras coisas. Você vai em outros stands, em outros temas, tem um monte de coisa boa. E aí, onde eu fui na livraria, eu gosto de ir na livraria da Vila, porque ele tem um cantinho, não sei se as outras têm, mas é sempre a que eu gosto, eu tenho preferência. Tem um cantinho lá que tem os lançamentos. Então eu vou lá, vejo os lançamentos e tal. E aí tem um livro novo, até deixa eu ver o nome que eu peguei, eu tirei uma foto, comprei ele, que tem a ver com escrita, que é o da Julia Cameron. Você já leu o livro dela, que é o Caminho do Artista? Não. Então, é esse livro aqui, ó. Esse é novo, tá? Trilhando o Caminho do Artista. O que acontece? Essa Julia Cameron, ela tem um livro chamado O Caminho do Artista. E ela tem um método para você desbloquear o seu processo criativo. É um método. É um livro sobre criatividade, né? E aí eu já li, não acabei inclusive esse, mas eu gostei muito, porque ela traz você para dar uma refletida e tudo mais, né? E esse livro é lançamento. E aí qual que é o subtítulo aqui? Trilhando o Caminho do Artista, é o título. Embaixo, como despertar a intuição e a criatividade através da escrita. Olha só. Então, é um livro específico sobre escrita. O primeiro livro dela era mais numa pegada... Mais geral.
Criatividade. Criatividade. Esse é específico para escrita. Ah, bacana. E eu tô curioso, comprei. Sim. Eu legal. gosto. Um dia eu também. quero escrever um. É legal, esse tipo de livro é legal porque a gente tem, eles dão insights. A gente tem. Não é que eles dão, mas você lê e de repente você junta Conectam uma coisa com a outra coisas, né? e diz, é isso. É muito bom. É bom. Que legal. Então, ó, o convite tá feito, hein? Quando lançar o segundo, vou estar aqui pra gente falar dele. Sim, claro. E como que é a Fernanda leitora? Você falou que desde sempre. Desde sempre. Desde criancinha tinha um livro. Sempre li e na adolescência demais. E aí tem um fato, eu conto para as pessoas, porque é uma coisa curiosa, né? Tá. Na minha adolescência, né? Meu pai, já contei, foi preso, né? Em 64. Não, ele não ficou muito preso, ficou meses. Tá. Mas ele perde sumariamente o emprego, né? Ele era do Banco do Brasil. Tá bom. Que era, então, um bom emprego. E ele foi demitido sem, né? Ele só voltará na anistia. Entendi. Então, teve uma época, né, da nossa adolescência, meu pai sempre amou livros. Tá. Ele vendia livros, mas ele era praticamente um vendedor de livros porta a porta. Tá, que legal. Ou empresa a empresa. Tá bom. Ou vendia assinatura da Veja. Tá. Né? Então, nós éramos muito duros, né? E então, o fato de ser dura, não ter dinheiro, fez com que eu lesse muito mais. Porque eu não tinha dinheiro para ir no cinema. Eu não tinha dinheiro para ir no clube. Eu não tinha dinheiro para... Não tinha. Né? A gente estudava, comia e dormia. Tinha casa. E fora isso, os livros. Nossa, mas olhando para trás agora... Não, então, nossa, era o que eu... né? Então, li muitíssimo. E continuo. Eu leio muito. E eu leio porque ler, para mim, tem esse efeito que você está falando. E não importa, Thomas Mann, que é um cara que eu estou revisitando, né? Aí eu tô lendo ele tá lá na Alemanha nos anos 20 e tal, mas de repente eu tenho um insight a partir dali. Eu leio ali e vem uma ideia. Vem uma ideia ou para um post, entendeu? É uma fonte para mim de inspiração muito grande. Ajuda muito no repertório. A leitura, né? Para mim é o mais direto. Tá, legal. Nessa sua jornada de leitura, teve um livro assim marcante? Aquele livro que você fala assim, esse daqui foi muito importante para mim. Teve. Bom, eu falo as pessoas, Machado de Assis foi fundamental para mim. Até hoje. Né? Às vezes eu estou escrevendo e eu digo, se você me perguntasse qual é, que eu nunca chegarei, né? Mas qual é, vamos dizer assim, né? É o modelo onde você queria saber. De Machado de Assis, né? Porque ele é sintético, ele é irônico, ele é maravilhoso, né? Por exemplo, ele tem um livro que eu tenho, são 3 volumes, são crônicas que ele fez, já mais de um século, 1870 e tanto, numa revista, né? Num jornal, no Rio, e são artigos. Mas são artigos maravilhosos. Por exemplo, tem o que ele conta, que ele está andando e aí ele assiste a morte de um burro. Porque tinha burros, sim, né? Sim. E ele assiste a morte desse burro, ele descrevendo, gente. Sabe assim? É coisa de gigante. Coisa de gigante. Então, vamos dizer, foi um cara que sempre me impressionou muito, né? Os clássicos, né? Eles você não vira clássico à toa. Para você virar clássico tem que ser muito bom. E é temporal, né? Que nem a gente tá assim. Falando. A gente tá em 2025 falando do Machado de Assis. Pô, entendeu? Mas você não vira, né? Mesmo os chamados clássicos modernos. Por que todo mundo fala da Clarice Lispector? Porque ele é muito boa. A Lígia Fagundes Telles, pelo amor de Deus, entendeu? Eu outro dia estava lendo um conto dela e disse, nossa, mas é um monstro. São monstros. E a gente a gente tem os clássicos e tem uma geração nova de escritores nacionais excelentes também. Sim, excelentes. Com certeza. Gente às vezes fica só lendo a galera de fora e não valoriza. Verdade. A nossa turma aqui, a nossa essência. Você consegue indicar 3 livros assim que o pessoal
Você falou assim, não, acho que a galera tinha que ler esses 3 livros aqui que é importante. Alguns livros que você curtiu, que você fala, lê esses 3 aqui que vai te... algum insight, ou alguma história, algo que você acha que o pessoal deveria ler. Vamos supor assim, você tem um poder de falar assim, ó, todo mundo vai ter que ler esses 3 livros. 3 livros. Tá. Bom, então pra ser coerente aqui, do Machado, eu acho que é o Dom Casmurro. Dom Casmurro é o que tem a captura, sim, né? Todo mundo fala até hoje, traiu, não traiu? Que é uma pergunta boba dentro do que é aquele livro. Tá. Mas tudo bem. Dom Casmurro, eu acho que eu diria para as pessoas lerem, né? Clarice, contos. Vou falar um conto aqui, hein? Tá. Que chama-se Uma Galinha. Uma Galinha. Que é maravilhoso. Maravilhoso, é curto e é tipo obra-prima. Tá. Mas a Clarice Contos, né? Tá. Lustre, Uma Galinha, ela tem muitos, né? Tá. Mas eu acho que ela é uma contista maravilhosa, né? Legal. Por exemplo, vou falar aqui uma coisa, né? O cara que acabou de morrer, que não é exatamente vamos dizer, não é um autor, né, de literatura, mas que eu acho que vale a pena, é o Washington Oliveto. Né? Ele tem um livro que chama Os Piores Textos de Washington Oliveto. Nossa, os piores textos do Washington Oliveto. E é muito legal, porque ele é o cara do sutiã, o primeiro sutiã, a gente nunca esquece, né? Tá. E clássicos, né? Mas eu recomendaria. É um bom livro. É bom, sim, bom, inclusive. Porque é que tá, né? Hoje eu também tenho uma cabeça muito assim, né? Eu sou muito utilitária, né? Eu leio e o que desta leitura eu vou tirar para escrever cada vez melhor. Tá bom. É meio vicioso. É um negócio meio... tem um olhar estratégico também, né? Já não consigo mais. Eu não leio mais, entendeu? Já li. Por exemplo, eu adoro Conde de Monte Cristo. Nossa, maravilha. Que eu acho... Então, um livro de vingança maravilhoso, né? Então, né, por exemplo, se der Don Quixote de la Mancha, é maravilhoso aquilo, né? Não só é considerado como o primeiro romance moderno, né? Tá. Como é muito bom. É muito bom o ritmo, aquelas aventuras. Tá. Então, mas eu acho que as pessoas têm que ler. Se o que você tiver na mão é bula de remédio, leia. Leia, né? Leia qualquer coisa. Inclusive, isso é uma coisa que eu não sei, cara. Eu não sei que o brasileiro, ele às vezes entra numas crises. Que nem fica, né? Tipo assim, a galera do romance, da ficção, critica o autoajuda. A galera da autoajuda. O importante é ler, cara. Leia. Leia qualquer coisa. Leia qualquer coisa, mas leia. Não tem essa. Tem uma frase que eu já ouvi uma vez e ficou muito marcante. Inclusive, eu deixei ela muito tempo na minha bio. Leia até que você leia até você amar ler. Olha que bonito. É isso aí. Porque, tipo, não tem certo e errado, sabe? Não tem gosto, não tem tema bom, ruim. Não tem. Tem que ler, poxa. Não e aí, às vezes, o pessoal na internet fica entrando nos joguinhos. Essas briguinhas, né? Bobeira. Enquanto isso, negócio de território. E aí, enquanto isso, fica essas briguinhas aí, a gente tem um monte de gente que nunca lê um livro na vida. Tem, inclusive, uma briga, quer ver? Hoje menos, né? Mas histórica. Romancistas e cronistas. Sempre se falou que o cronista era um escritor menor. Entendeu? Isso foi muito falado, né? Porque ele fala do cotidiano, o texto dele é pequeno, o negócio é ser romancista, que você é um maestro e tal. Gente, falar uma palavra errada aqui, mas muito gostosa. Menos, sabe assim? Não é porque você está fazendo um romance que ele é necessariamente bom. Que você é maior que alguém, né? Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Inclusive, que curiosidade, nesse tema, que tá fugindo um pouco, mas esse tema é interessante. Tá falando sobre cultura, né? Esses dias eu tava ouvindo um podcast, eu não lembro qual que era, e aí estavam falando sobre o Prêmio Nobel. E aí era um debate, porque por que a gente não tem um brasileiro não tem. que não temos?
Ah, minto. Não foi um podcast, foi uma gravação com um convidado. Ele trouxe essa história aqui. E aí ele tava falando o seguinte, lá fora, quando chega, por exemplo, um candidato a um prêmio Nobel lá, acho que Suécia, não sei onde que é. Suécia. Né? Chega um nome brasileiro lá. E o que acontece? Aqui, outros brasileiros começam a atacar aquele lá. E aí o cara falou assim, o pessoal da academia, digamos assim, né? A gente tem um pouco de receio, porque quando chega, por exemplo, chega um americano candidato aqui, todo mundo se une para falar, não, esse cara é maravilhoso e vamos dar o prêmio para ele. Agora chega um brasileiro, a gente mesmo ataca o trabalho. Claro. E a gente não tem nenhum hoje. Aí não tem nenhum. Inclusive, o único prêmio Nobel de literatura para a língua portuguesa é o Saramago, né? Falei. É o único. Em Portugal. Né? Exatamente. É isso aí. O brasileiro, a gente precisamos evoluir bastante como sociedade, né? Sim. Como sociedade. Fernando, diga. O que é óbvio para você e nem todo mundo percebe? Você fala assim, pô, Edilson, isso aqui é tão óbvio para mim. Tá. Para escrever, você tem que ler. Isso para mim é óbvio. Né? Não existe escritor sem leitura. Não existe o escrever sem ler. Óbvio. E não é para todo mundo. Porque faz parte do repertório, né, que a gente estava falando. Claro. Essa mágica não tem. Eu quero ser escritor, quero escrever. Do nada, né? Mas você lê? Não gosto de ler. Então, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Fica bem difícil. Se você pudesse emprestar um superpoder para mim. Para você? Qual que seria esse superpoder? Uma qualidade grande. Um superpoder para você que o seu trabalho, que parece tão incrível, fosse bem mais visível. Eu te daria esse superpoder. Hoje em dia, a gente, né? Você está nesse mesmo nicho que é a leitura. A gente tem um trabalho longo pela frente. Sim, mas sempre foi, hein? Sempre foi. Nós somos meio loucos. Pensa. Estamos indo contra a maré, né? É uma loucura, né? Mas a gente gosta. É muito bom. Eu não tinha pensado por isso. A gente é um pouquinho meio louco mesmo. A gente tá... eu brinco aqui, eu quero formar novos leitores. Esse é meu objetivo. Tem chão. Tem chão. É isso aí. Se você tivesse sentado aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de bater um papo desse nicho da leitura, assim, para conversar? Um autor, uma autora? Vou falar uma pessoa aqui, hein? Que chama-se Bel Santos Maia. Bel Santos Maia. É uma mulher que trabalha com justamente fomento a leitura e a leitores. Tá. Ela sabe absolutamente tudo de bibliotecas comunitárias. Que legal. Sim, senhor. Eu vou, inclusive, sugerir para você. Chama-se Bel Santos Maia. Ela é uma pessoa que eu gostaria muito. Vou convidar ela. Pronto. Se vou conseguir, não sei. Mas eu vou convidar. Eu posso, se você quiser, eu falar agradeço. com ela. Nossa, sensacional isso. Sim. Ela é incrível. Muito bom. E eu te mando o Instagram, você vai cair para trás. Boa, eu quero sim, eu agradeço essa ponte aí, porque todo mundo que for da leitura... Ela... Comunitária ainda. Bibliotecas comunitárias. Ela tem, assim, uma clareza, sabe assim? É muito impressionante. E um trabalho incrível. Que legal. Muito bom, muito bom. Fernanda, queria agradecer sua presença. Passou voando aqui o nosso gostoso episódio. Espero que você tenha curtido. Eu adorei. E vou esperar a sua vinda aqui em junho, julho, quando lançar o outro. Isso. Você me manda um WhatsApp, lancei. Eu vou estar te acompanhando, obviamente, mas... Fica o convite para a gente falar. Faço questão, de repente, de ser logo no começo, para, inclusive, né, você entendeu? Sim. Fazer disso aqui Vamos fazer. Tá convite público feito já. Te espero para a gente debater esse livro novo. Agradecer sua presença aqui mais uma vez. Obrigado. E eu que agradeço mesmo. Olha, eu vim com toda satisfação, né? Para vir falar que eu sabia que ia ser uma conversa boa, porque nós somos os loucos, né? Mas a gente se entende, né? Muito bom. Tá certo. Que legal. Deixa um recado final aqui para a audiência, quem ficou até agora aqui pra gente. Quem ficou, muito obrigada. E é isso aí. Viva a leitura e viva a escrita.
E viva a leitura, e é isso. É muito bom, muito bom. E vou deixar o livro aqui, vou deixar o link do seu livro aqui. Pronto, escrever. Ah, sim! E conheçam o Escriba Errante, hein? 3 modos: físico, eletrônico e audiolivro. Muito bom. Fernanda, comenta aqui para o pessoal as suas redes, para quem quiser acompanhar você e tal. Pronto. Então vamos lá, gente. Ó, no Instagram é Fernanda Pompeu, Pompeu com U, tá? fernandapompeu.escribá. Tá. Conteúdos diários no feed, né? Muito bom. Muito bom. Todos em volta de toda essa história. E Facebook, né? Que tá no Face, Fernando Pompeu. Acha lá. Acha. Muito bom. Eu vou deixar aqui no descrição do episódio as redes da Fernanda, o link do livro dela e caminha esse episódio para frente. Caminha, como eu falei, tem que dar um like logo no começo, dá de novo se você esqueceu. Se chegou depois, dá um like também. Vamos ajudar os loucos aqui. Vamos ajudar os loucos Momentos aqui. loucos. Caminha para frente esse episódio. E todas as quartas a gente se vê às 19 horas aqui no Corte, seja no YouTube e no Spotify. Tá bom? A gente se encontra semana que vem. Obrigado pela audiência mais uma vez. Até a próxima.